E aí, só está rodando. Bom, estamos ao vivo. Boa noite a todos vocês que nos acompanham por essa live. Agradecemos desde já o carinho e a atenção. Como estão vendo, tem duas pessoas na tela de vocês aí pelo Facebook do Reviver. Nesse exato momento, damos início, de certa forma, aos 14 anos de atividade de nossa casa, que é o Reviver, né? Recanto Espírita Vida e Verdade, e agradecemos a oportunidade de Álvaro Mordecai estar aqui conosco, esse jovem aí, que todos nós estamos vendo. Isso teve início há 4 anos, de certa forma, com uma ideia do nosso irmão Emmanuel Salles, lá de Brasília, que nos inspirou, nos incentivou para que a gente pudesse fazer a primeira transmissão de nossas palestras no primeiro seminário, está aqui 10 anos da nossa casa, e foi inspiração e estímulo do nosso irmão Emmanuel, e compondo essa parte, a parte técnica para que as coisas acontecessem há 4 anos atrás, via internet, e que por coincidência a transmissão foi também em maio, que consta no YouTube, no Grupo Espírita Reviver. Estamos agradecendo o apoio, digamos, logístico e operacional e técnico de 2 pessoas imprescindíveis para a transmissão naquela época, o nosso irmão André Salles, né, e o nosso amigo, o Yuri, que trouxe toda a instrumentalização física, a ideia, para que isso fosse possível. E diante dessa questão, nós estamos felizes por estarmos aqui comemorando os 14 anos de atividade da nossa casa. Vamos ler uma passagem bem rápida deste livro aqui, né? Lógico, é uma passagem toda, não é o livro todo, tá? Porque senão é grosso demais, é só uma passagem. Nós espíritas temos o hábito de ler de uma forma ao acaso, esperando que os benfeitores nos inspirem nesse exato momento, para que a gente possa abrir a mensagem da noite, dando início aos nossos trabalhos de divulgação da doutrina dos espíritos. A mensagem retirada é de Mateus, capítulo 7, versículo 14, do livro da Esperança, edição Comunhão Espírita Cristã. E ela tem como expressão de Mateus, capítulo 7, versículo 14, como falamos: quão estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. E o título da mensagem, meus irmãos, é Meio Bem. Frequentemente, somos defrontados por aqueles que admiram o amor aos semelhantes e que, sem coragem para cortar as raízes do apego a si próprios, se afeiçoam às atividades do meio bem, continuando envolvidos no movimento do mal. Emprestam valioso concurso a quem administra, mas requisitam favores e privilégios, suscitando dificuldades. Financiam tarefas beneficentes, distendendo reais benefícios. No entanto, cobram tributos de gratidão, multiplicando problemas. Entram em lares sofredores, fazendo-se necessários pelo carinho que demonstram, mas solicitam concessões que ferem, quais rijos golpes. Oferecem uma cooperação preciosa em socorrendo as aflições alheias. No entanto, exigem atenções especiais, criando constrangimentos. Alimentam necessitados e põem-lhes cargas nos ombros. Acolhem crianças menos felizes, reservando-lhes o jugo da servidão no abrigo familiar. Elogiam companheiros, para que esses mesmos companheiros lhes erijam um trono.
protegem amigos, diligenciando convertê-los em joguetes e escravos. Não desconhecemos que todo cultivador espera resultados da lavoura a que se dedica, e nem ignoramos que semear e colher conforme a plantação constituem operações matemáticas no mecanismo da lei. Examinamos aqui tão somente a estranha atitude daqueles que negam a eficácia da abnegação, entregando-se, porém, ao desvairado egoísmo de quem costuma distribuir 5 moedas no auxílio dos outros, com a intenção de obter 5.000. Efetivamente, o mínimo bem vale por luz divina, mas se levado a efeito sem propósitos secundários, como no caso da humilde viúva do Evangelho que se destacou nos ensinamentos do Cristo por haver cedido de si mesma a singela importância de 2 vinténs sem qualquer condição. Precatemo-nos, desse modo, contra o sistema do meio-bem, por onde o mal se insinua, envenenando a fonte das boas obras. Estrada construída pela metade patrocina acidentes. E víboras penetram em casa, varando brechas. O bem pede doação total, que se realize no mundo o bem de todos. É por isso que a doutrina espírita nos esclarece que o bem deve ser praticado com absoluto desinteresse e infatigável devotamento, sem que nos seja lícito, em se tratando de nossa pessoa, reclamar bem algum. Então vamos fazer uma pequena prece. Senhor, agradecemos a bênção da oportunidade de estarmos reunidos pelos laços do coração, distanciados fisicamente, mas convergidos pelo interesse e o desejo de... Rogamos, Mestre querido, que nos auxilie e esteja presente em todos os lares que comungam com esse propósito de divulgação e aspirações de vivenciar a tua mensagem. E assim sendo, pedimos a presença dos teus benfeitores nesse momento de distância, isolamento social. Rogamos a tua paz e o teu amor, pedimos para que possamos iniciar nosso estudo e palestra seminário da noite de hoje. Bom, gente, está aqui presente o nosso irmão facilitador, Álvaro Molderhai, e aí a gente vai fazer um pequeno release sobre quem é o nosso expositor da noite, que se chama Álvaro Hermoso Molderhai, expositor espírita, fundamenta seus estudos no Velho Testamento, fala com fluência o hebraico, entre outras línguas, e obteve anos de preparo e estudo das leis e costumes judaicos em Israel. Busca expor a união dos conhecimentos de interpretação dos textos bíblicos, associando a sabedoria do povo judeu junto ao Evangelho de Jesus, sempre à luz da doutrina espírita. Realiza palestras e conferências por todo o Brasil e no exterior. Álvaro Molderhai é divulgador e coordenador de caravana da organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras. Nosso irmão Álvaro traz para nós os 10 mandamentos, né, fazendo a ponte com o conhecimento que ele já traz da doutrina dos espíritos. Nesse momento do dia de hoje, dia 1º de maio de 2020, será a primeira parte, entre primeiro e ao 5º mandamento, e no dia 8 de maio, às 19h30, pelo Facebook também, a segunda parte do 6º ao 10º mandamento. Está conosco, tem a palavra o nosso irmão, expositor e facilitador, Álvaro Molderhai. Fica com a palavra. Gratidão pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. Eu sei do carinho desse convite e esperávamos que nesse próximo mês pudéssemos estar presencialmente junto ao grupo, mas assim que der, estaremos. Enquanto isso, todos vocês têm meu carinho e têm meu coração conectado
ao grupo de estudo do NEP, de vocês, e os grupos de estudo da casa. E para a gente falar dos 10 mandamentos, essa noite, a gente precisa de contextualizar os 10 mandamentos que se encontram escritos no livro de Êxodos. Nós encontramos no livro de Êxodo, o segundo livro do Pentateuco de Moisés, toda uma dissertação onde coloca um alicerce para a compreensão dos 10 mandamentos. E para isso, nós então faremos uma introdução um tanto quanto longa, mas um tanto quanto rica em conhecimento. Nós devemos entender, quando nós olhamos os textos bíblicos escritos pelo povo judeu, que nós encontramos uma peculiaridade nesses textos. Quando nós analisamos todas as civilizações, todas as raças adâmicas, todas aquelas raças que constituíram dos povos exilados de Capela, dentro do povo judeu existe uma particularidade. Se nós olharmos os hindus, os árias ou os egípcios, nós encontramos a aplicação das suas inteligências explícita dentro de um processo de arquitetura. E Emmanuel vem nos trazer no capítulo 7 do livro A Caminho da Luz, que essa arquitetura que não é vista na história do povo de Israel, ela sim é constituída dentro dos seus textos. E se nós estamos almejando alcançar a essência de um texto dado por volta de 3.000 anos atrás, nós devemos trabalhar num processo de arqueologia textual. Nós tiraremos camadas, e cada uma dessas camadas nós encontramos uma interpretação mais profunda. E quanto mais nos aprofundamos, mais chegamos na essência do texto. A grande dificuldade dos textos bíblicos em geral é tirarmos o espírito da letra. E Kardec vai trazer para nós, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que a doutrina espírita é uma chave e que ela lança luz aos textos, monumentos, ao espiritismo escrito na antiguidade, luz não menos viva do que abre horizontes para um novo amanhã. Então, nós faremos toda essa caminhada à luz da doutrina espírita e dentro de um contexto onde nós encontramos história. Sim, encontramos história, mas nós encontramos história onde ela é escrita dentro de uma perspectiva de conhecimento, entendimento e aplicação eterna aos nossos seres, aos nossos espíritos. Então, nós falaremos de história, mas nós falaremos da história extraindo ao máximo o espírito da letra e aplicando esse conhecimento trazido dentro desse simbolismo do qual é narrado no livro de Êxodos ao nosso dia a dia. E para isso, nós precisamos entender alguns simbolismos. Os simbolismos, as parábolas, elas são muito comuns dentro do Oriente. E já no Ocidente, nós nos afastamos devido a uma evolução de pensamento greco-romano, nós nos afastamos desse uso de simbolismos. Então, nós vamos encontrar o primeiro simbolismo. Egito. O que representa o Egito? Nós não podemos imaginar que o texto de Êxodos, ele fala exclusivamente de um povo. Não tem como receber mais pessoas, porque já viu. Seu áudio tá aqui, Laird. Seu áudio está comigo. Você está ao vivo também. Então, Egito, o primeiro grande simbolismo. A gente não pode imaginar que o Egito seja uma região circunscrita, mas nós estamos falando de descer de Israel para se tornar escravos no Egito. Nós estamos falando de nos desconectar do divino e nos aproximar das paixões humanas, nos aproximar
das paixões físicas, do mundo físico. Então, todas as vezes que nós estivermos falando de Egito, nós estamos falando em nos conectar à matéria. Todas as vezes que nós falarmos de povo de Israel, nós estamos falando em ascender, conectar-se a Deus. Eu gosto desse exemplo. Uma árvore, uma planta, ela só cresce em direção à luz do sol. E o nosso espírito almeja por se conectar a Deus, por buscar a felicidade. Essa força, ímpetus, esse ímpetus da centelha divina é o simbolismo de Israel. E há o desafio de lidar com a matéria, com a tentação do mundo físico, nós encontramos como Egito. Moisés é aquele que vem, então, instigar a nossa consciência, instigar a manifestação de nossa consciência. E o faraó é aquele que representa a materialidade. Então, quando nós falamos o povo judeu permaneceu 400 ou 430 anos escravo no Egito, nós estamos falando que o nosso espírito, que teve fome, que não é a fome descrita por Jesus na parábola da mulher samaritana, a fome de cumprir a vontade do Pai, mas é a fome da matéria. Nós nos conectamos, então, ao Egito, e as paixões, como nos diz Kardec, tomam controle do nosso espírito e nós nos tornamos escravos da matéria. Esse é o grande simbolismo e o contexto onde nós encontramos o povo judeu, que vai enfrentar as 10 pragas do Egito, outro contexto que merece um seminário só sobre isso. Mas vamos resumir como o espírito preso, escravo, contrito, ele encontra o resultado das leis de causa e efeito, e após isso iria partir, liderado por Moisés, ao deserto. O que representa o deserto? Representa o momento do nosso espírito, onde nós podemos estar nos Estados Unidos, nós podemos estar em Londres, nós podemos estar em Tóquio, nós podemos estar em qualquer local do mundo, mas a matéria já não nos chama mais a atenção dos olhos. Nós queremos respostas. Nós estamos na solidão introspectiva, o deserto da sede de água viva do Evangelho. Então nós encontramos aqui o povo judeu, já fugindo no deserto do exército do faraó, após as 10 pragas, após a grande representação da Páscoa judaica. E após essa grande representação, o povo judeu iria fugir por 7 dias no deserto. 7 dias com o exército do faraó perseguindo, para então levar mais uma vez o povo como escravo, como cativos para o Egito. Quando o povo judeu chega à margem do Mar Vermelho, esse é um grande simbolismo onde cada um de nós, quando saímos do processo de escravidão espiritual, de alguma imperfeição, partimos para o deserto, para a solidão introspectiva, e nós nos encontramos em uma nova vicissitude, uma nova situação. Nós olhamos para trás e nós encontramos todo o nosso passado, todos os nossos automatismos, mesmo que nós já tenhamos saído do nosso Egito, nós ainda não encontramos-nos totalmente libertos desse processo. E à frente o Mar Vermelho, uma grande vicissitude. Então é dito que nesse momento o povo judeu se divide em 4 grandes grupos e eles vão dar opiniões sobre o que deveriam fazer. A primeira opinião, o primeiro grande grupo que estaria na beira do Mar Vermelho vai dizer assim a Moisés: vamos nos jogar ao mar, nós não temos condições de lidar com o mar, não temos condições de lidar com o nosso passado, com os egípcios, com os nossos vícios morais, nossos vícios físicos, vamos nos jogar ao mar. Vamos, entre aspas, nos matar. Obviamente, se matar, o autocídio, o suicídio, nunca é uma solução presente, uma solução viável para nenhum tipo de problema. Nós sabemos que a nossa vida é eterna, o nosso espírito é eterno e nós vamos encontrar as consequências de toda a causa, de todas as decisões que nós tomarmos. Essa solução não era uma solução viável. Moisés, obviamente, não aceita. Nós, então, vemos um outro grande grupo que diz: vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito, porque
No Egito, a gente era escravo, mas a gente não estava enfrentando a morte como estamos enfrentando hoje. Se entregar aos problemas do passado, em função de um novo desafio que se põe à nossa frente, nunca é uma solução. Então Moisés não aceita. O terceiro grupo diz: vamos fazer guerra, vamos lutar contra os egípcios, vamos guerrear contra eles. Obviamente, a luta, a guerra, a agressividade, ela nunca é uma solução quando nós nos encontramos mediante aos problemas do passado, aos desafios que se encontram à nossa frente. Então, Moisés não aceita apenas a diplomacia, que exige intelectualismo e moralidade, inteligência moral, inteligência emocional. Assim, seria uma solução. E eles apenas oferecem a guerra. E, finalmente, um quarto grupo diz: vamos orar, vamos fazer prece. E a gente pode achar que Moisés acatou esse grupo. Mas Moisés não acata a esse grupo. Por quê? Porque não é importante a prece? Não, muito pelo contrário. Nos momentos de dificuldades, devemos nos entregar à prece. Devemos nos conectar a Deus, buscar respostas em nossa consciência, reflexões. Devemos, sim, realizar as preces, mas toda prece, ela deve ser seguida de ações, de uma fé viva em ações. E esse grupo se propôs somente à prece. Então, é dito na tradição do povo judeu que Moisés também não aceita esse grupo, essa opinião, mas ele diz ao povo de Israel, ele diz assim: nós enxergamos os egípcios hoje, mas nós não enxergaremos a eles no futuro. Tenham paciência, fiquem firmes, entreguem-se a Deus, conectem-se a Deus, num simbolismo de que não há mal, não há dor, não há dificuldade, não há vicissitude que dure para sempre. Nós todos passamos por dificuldades, mas as dificuldades do passado, os egípcios, eles passariam. E a nova dificuldade que se encontrava à frente do povo judeu, o Mar Vermelho, este também passaria. Nesse momento, nós trazemos uma reflexão que se encontra no livro Sinal Verde, no capítulo 20, intitulado por André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, como obstáculo. E da mesma forma que nós encontramos a divisão do povo judeu em 4 grandes dificuldades, que talvez algumas ainda vivam dentro de nós, nós vamos encontrar André Luiz dando 4 importantes instruções para quando nós nos encontrarmos mediante aos obstáculos. A primeira: siga em frente. Mediante as dificuldades, aos obstáculos, nunca explodir, nunca irá, mas sim, trabalhe ativamente. Segunda recomendação: nunca acomode-se diante dos desafios. Depois de um problema, aguarde outro. Como a gente vê aqui o povo judeu vivendo isso. Aguarde um problema. Todo erro, ele ensina um novo caminho para a segurança. Terceira recomendação: tenha paciência. Toda realização, ela é feita passo a passo. Em tempos de catástrofe, de dificuldade, nunca acuse os outros. Traga a reflexão a você mesmo e se coloque nos trilhos do trabalho, nos trilhos da lavoura. Quarta recomendação: quem procura o bem, quem semeia o bem, de certo vai encontrar arremetidas do mal em todos os momentos. Em todos os momentos nós devemos plantar o bem, nas vicissitudes, nas pessoas, nos lugares, em todos os momentos. Mas André Luiz nos diz aqui: mas tenha paciência, espere resultados no tempo de Deus. Então nós vemos que esses 4 conselhos, eles se encaixam perfeitamente as respostas daqueles 4 grupos. E nós vemos então, na história ficou gravado o nome desse homem, Nahshon ben Aminadav, Nahshon, filho de Aminadav. E Nahshon ben Aminadav, ele se conecta a Deus, se coloca em preces e ele vai andando em direção ao Mar
vermelho. Esse caminhar simboliza o trabalho ativo aliado à fé. A fé raciocinada, viva em obras. E quando ele inicia sua trajetória até o mar, muitas outras pessoas que rezavam e se conectavam a Deus em prece, que caminham com obras vivas e fé raciocinada, vão atrás de Nashon Ben Aminadav. E quando Nashon Ben Aminadav estava com a água assim, já no pescoço, o Mar Vermelho se abre. Todo o povo judeu iria atravessar o Mar Vermelho. Todo o povo de Israel, todos os hebreus iriam chegar à outra margem, nos mostrando que não há mal que dure para sempre. O exército do faraó iria naufragar em meio àquele mar, o mar iria engolir eles. E só o povo judeu iria alcançar a outra margem. Mas tem uma diferença para cada um de nós em alcançar a outra margem do Mar Vermelho. Qual? Alguns chegaram com suas molhadas. Alguns chegaram com suas roupas molhadas, outros chegaram com as roupas secas. O que significa? Aqueles que foram à frente, se colocaram ativamente em obras, em fé, abriram o mar e os outros passaram. Todo mal, todo problema, toda vicissitude é passageira, mas nós podemos escolher entre passar por elas, suando a nossa camisa em trabalho ativo, e a água dentro do simbolismo, do significado da purificação. Quando nós usamos da fé raciocinada, trabalhamos ativamente e passamos o problema, nós chegamos ao outro lado, suado pelas nossas obras, mas purificado pela água. Dentro do Novo, do Velho Testamento, a água tem o simbolismo da purificação. Então, nesse momento, o povo de Israel chega a outra margem. E um homem muito importante, ele tem a sua referência aqui no livro de Êxodos. Seu nome é Jetró, em hebraico, Itró. Ele foi sogro de Moisés. Moisés casou com Tsipora, lá em Midian, com a filha de Itró. E esse Itró, nós vamos trazer aqui uma resposta a uma pergunta frequente. As pessoas muito perguntam: o judaísmo, ele é reencarnacionista? Sim, ele é reencarnacionista. E nós encontramos aqui uma referência ao Rav Isaac Luria, foi um grande rabino que viveu no século XVI, e ele traz uma interessante explicação. Eu não estou afirmando que essas reencarnações sejam verdadeiras, mas apenas como curiosidade de que essas especulações de encarnações já eram feitas pelos judeus há muitos séculos atrás. Então ele vem dizer que Itró é a reencarnação, não estou afirmando que é, estou trazendo como conhecimento do povo de Israel, como resposta à reencarnação dentro do judaísmo. Então, ele vem dizer que Itró é a reencarnação de Caim e Abel, do livro de Gênesis. E Moisés é a reencarnação de Abel. E Caim matou Abel. E eles iriam, então, expiar. Caim iria expiar em uma reencarnação no Egito, onde ele morre em uma morte violenta. E logo após isso, ele reencarna como Itró. E como Itró, ele iria, nesse momento, se juntar após ter espiado, ele iria necessitar reparar junto a Moisés. E ele se junta ao povo de Israel nesse momento, para que então eles caminhassem juntos, já reparando as adversidades, os débitos para com seus espíritos do passado. Então, narra esse momento que Itró vai caminhar junto com Moisés por mais 33 dias. Então, 7 mais 33, 40 dias caminhando no deserto para chegar até o pé do Monte Sinai. Moisés iria, então, subir ao Monte Sinai por 40 dias. 40 é um simbolismo do quê? De uma prova, de uma expiação, de uma missão. Então, antes de uma prova, nós recebemos um preparo, simbolizado pelo 40. Um preparo para um novo momento das nossas vidas. Então,
para uma prova, para uma expiação ou para uma missão, no caso de Moisés, no caso de Jesus. Todos nós permanecemos 40 semanas dentro do ventre da mãe para encontrar as provas e expiações nas nossas vidas. Então esse número 40 não é um número de dias exatos, mas é só para simbolizar um preparo. Então Moisés ia se preparar por 40 dias, receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos, a Torá, e iria descer trazer o povo de Israel. Moisés sobe, quando ele retorna, ele encontra o povo judeu, adorando o bezerro de ouro. Adorando o bezerro de ouro. Ele sente raiva naquele momento, ele joga as tábuas da lei, as pedras no chão, e elas se quebram. E ele tem que retornar mais uma vez, para que recebesse ele essas tábuas da lei. Qual é o grande simbolismo que essa passagem vem nos explicar? Todos nós conhecemos a passagem da tentação de Jesus no deserto. Jesus foi por 40 dias depois do seu batismo para o deserto. E nesse momento ele é tentado pelo diabo. Nós entendemos que o diabo é um simbolismo, uma figura folclórica, simbólica, e ele não existe como uma entidade específica, como um ser específico. E Jesus não poderia ser tentado, porque ele é um espírito puro. E a tentação, ela só se dá mediante as imperfeições do espírito em contato com a matéria, onde elas são arraigadas, dessas imperfeições, elas se manifestam mais fortemente em nós. Então Jesus não poderia ser tentado por uma figura que é simbólica e nem ser tentado porque ele era um espírito crístico, um espírito que já tinha alcançado a sua plena depuração. Então, qual é o simbolismo? É o simbolismo do povo judeu recebendo a Torá, os 10 mandamentos, no Monte Sinai. Qual é o simbolismo? Mesmo quando nós estamos nos momentos de trabalho ao Cristo, nos momentos de trabalho de caridade, nos nossos estudos dentro do centro, das nossas comunidades religiosas, nós encontramos as nossas imperfeições e as tentações que a matéria, mesmo quando nesse momento tão importante de conexão, de comunhão, onde nos entregamos ao divino, nos conectamos a Deus, nós ainda encontramos as nossas imperfeições como tentações em nosso espírito. É por isso que lá no livro A Gênese de Kardec, Kardec vai trazer a explicação de que a tentação de Jesus no deserto não passa de um simbolismo. E esse simbolismo é o mesmo simbolismo que nós encontramos nesse momento. Nós vemos aqui o povo judeu se preparando para então, até aqueles dias, o momento mais importante da história da humanidade, o recebimento da primeira revelação, da lei de Deus ali escrita nos 10 mandamentos na Torá. E Jesus, ele estava nesse preparo depois de 40 dias, no preparo para a sua missão, para a sua vida pública, para a sua manifestação e exemplificação das leis que foram entregues na primeira revelação. Ele se encontra em si mesmo e ele diz a nós: verás que o homem do mundo é mais frágil que perverso, por esse simbolismo da tentação de Jesus no deserto. Então, nós agora vamos adentrar aos 10 mandamentos, mas antes, vamos trazer algumas referências escritas na Revista Espírita de 1861, por um espírito de nome Mardoqueu. Mardoqueu é Mordecai, em hebraico. Eu levo o nome dele. E ele diz, então, que dentro do recebimento das tábuas da lei, dos 10 mandamentos, vão ser instituídos a liberdade do espírito de todas as garras da matéria para todos os espíritos embrutecidos da terra, ou seja, uma nova era espiritual para a humanidade. Ele vai nos dizer que o povo judeu vem receber tantas subjugações de outros povos durante a sua história, porque o povo judeu era o portador dessa mensagem ao mundo. E ele vai nos dizer que esse povo era predestinado a receber essa missão. E ele vai nos dizer que nós encontraremos aqui os mártires esquecidos da humanidade, que
Estes foram lapidados, perseguidos, assassinados, mas eles foram esquecidos. Eles foram esquecidos por nós, que nos lembramos dos mártires do cristianismo primitivo, mas às vezes nos esquecemos desses importantes mártires que trouxeram a sua contribuição para que os 10 mandamentos, que esse mesmo Espírito vem nos dizer, que constitui frontispício de luz para toda a eternidade, frontispício de luz, um farol de luz para toda a eternidade da humanidade. Moisés, ele abriu o caminho, Jesus continuou, e o Espiritismo, ele vem concluir essa obra. Primeiro ponto, antes de falarmos do primeiro mandamento. Os 10 mandamentos possuem 620 letras em hebraico. O que representa isso? Quando a gente está estudando, quem é do grupo de NEP, sei que esse NEP tem um trabalho maravilhoso, sabe que a gente tem que perguntar para o texto. Por quê? Por que está escrita essa palavra e não outra? Por que isso e não aquilo? A gente tem que conversar com o texto e deixar o texto falar. O texto, ele fala. Arqueologicamente, a gente vai tirando as camadas. 620 letras. 613 mandamentos possuem a Torá a partir da entrega das leis de Moisés. E 7 mandamentos foram trazidos por Noé. Noé, lá no livro de Gênesis, traz 7 mandamentos à humanidade. 613, mais 7, 620. Significa que dentro dos 10 mandamentos, a gente vai encontrar toda a base de todos os mandamentos trazidos para o povo judeu. Primeiro mandamento, eu vou ler primeiro em hebraico, depois em português, e vocês vão entender por quê. Porque nesse processo, eu costumo trabalhar com o texto em hebraico, que ele é rico em suas palavras, de filosofia e de significados espirituais que na tradução às vezes a gente perde. Anohi Adonai Elohecha asher hoseti etcha me'eretz Mitzrayim mibeit avadim. Eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Então, peraí. Você é meu Deus. Mas esse Deus não é o Criador dos céus e da terra? Não é o Criador do universo, dos céus? Que ninguém fala assim, nossa, eu saí hoje, como que tá os céus? Ah, os céus tá azuis. Ninguém fala isso, né? A gente fala o céu tá azul. Então, por que o texto está no plural? Porque ele não está falando do nosso céu. Ele está falando do nosso e de todos os outros. É uma referência ao universo. E terra, ele está falando do nosso mundo. Então, por que não está escrito eu sou teu Deus, Criador dos céus e da terra, e está escrito o Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão? Por quê? Não é muito mais forte falar eu sou o Criador do universo? Porque, primeira resposta, nós vamos encontrar algumas respostas. Primeira resposta, há 4,5 bilhões de anos atrás, quando o planeta Terra foi criado, nós não fomos testemunhas disso. Nós não fomos espectadores. Há 14 bilhões de anos atrás, quando o universo foi criado, nós não fomos espectadores disso. Nós não vimos, apesar de que nós conseguimos encontrar a manifestação da inteligência divina em toda a natureza. Nós não fomos espectadores da criação dos céus e da terra. Mas ali no livro de Êxodos, tem uma narrativa completa de que o povo de Israel clamou a Deus. E quando clamou, foi ouvido. E através das 10 pragas se observam as manifestações de Deus. Aquilo que são chamados milagres, que vamos caracterizar como uma manifestação indiscutível de Deus. Ninguém pode, então, dizer que aquilo não foi uma obra de Deus, uma manifestação de Deus, seguindo as leis da natureza, mas ele se faz explícito ali naquele momento. Então, nós vemos nas 10 pragas no Egito, na sobrevivência do povo de Israel, do povo hebreu, no deserto, o Mar Vermelho se abrindo. Nós vemos muitos milagres. Então, apesar de não termos sido os espectadores, aqui nós vemos Deus se manifestando para o povo, para o mundo, de maneira explícita. Então, essa é uma das respostas. Outra resposta é que o povo é rebelde. Adoro essa expressão que Emmanuel utiliza dela, seus rebeldes tutelados, quando ele fala do povo de Israel, os rebeldes tutelados por Jesus. O povo judeu era muito rebelde,
Quando Moisés chega e fala, olha, a gente vai tirar vocês da escravidão, o povo judeu fala, mas Moisés, você vai enfrentar o faraó? Não dá, olha o tamanho do exército dele, olha o tamanho, não dá. É o maior império do mundo. Seria como um grupo bem pequenininho falar que vai enfrentar o exército dos Estados Unidos nos dias de hoje. Quando o povo judeu chega no deserto, fala assim para Moisés, olha, no Egito a gente só tinha que trabalhar e a gente tinha água e comida. Aqui a gente vai morrer de sede, vai morrer de fome, tem bicho e tá só, e a gente tem que caminhar. Ainda eles estão perseguindo a gente. Quando chega no Mar Vermelho, a gente vê o povo se dividindo em 4 grupos. Quando vai receber as tábuas da lei, a Torá, todos os mandamentos, nós vemos aqui que o povo judeu vai adorar o bezerro de ouro, é um povo rebelde. Não importa quão rebelde você seja, as mensagens, os mandamentos de Deus, as leis do universo, elas foram constituídas para tocar o seu coração. Deus respeita a sua lei do livre-arbítrio, mas todas essas foram constituídas para que pudessem tocar individualmente os nossos corações. É por isso que o texto está no singular. Asher Hosset Yetcha, para você. Eu sou o teu Deus. Não está falando eu sou o Deus de todos vocês. Ele está falando individualmente com cada um de nós. Outro ponto interessante que a gente tem que questionar, qual é o sentido, qual é a razão de se ordenar alguém acreditar em um único Deus? Se tivesse sentido eu dar uma ordem, eu chegava agora nesse momento para todos os governantes do mundo ordenando vocês a acreditarem na diplomacia, na paz e dizer não à guerra. E os problemas, grande parte dos problemas do mundo estariam resolvidos. Então, qual é o sentido quando, por exemplo, César, quando os imperadores romanos, eles ordenavam aos cristãos primitivos que eles tinham que servir ao Império Romano e não servir a esse Deus único, servir ao Evangelho, servir ao Cristo. Qual era o sentido? O que acontecia? Nós vemos as histórias desses mártires que morriam pelas suas ideias, pela perpetuação da fé que iria restaurar a humanidade. Então, qual é o sentido? O mandamento não é acreditar. Porque como nós já conhecemos a história de Sócrates, quando seus discípulos dizem a ele, nós vamos fazer você aqui o homem mais perverso de toda a Grécia, nós vamos amarrar ele na sua frente, amordaçar, e você vai derramar. Você vai falar toda a sua moralidade, Sócrates. Quando a gente soltar ele, esse homem vai ser um homem moral, ele vai ter te ouvido, o homem mais sábio, o homem mais moral da Grécia, um dos símbolos da humanidade, segundo Chico Xavier, um dos ministros do Cristo. Então, Sócrates diz assim para os seus discípulos, olha, minha mãe era uma parteira, e ela dizia que para uma mulher dar à luz a um filho, ela precisa estar grávida. Ordenar alguém a acreditar não é o sentido. Porque a ideia, o entendimento, a aceitação nasce da consciência individual de cada um de nós. O mandamento é enxergar a Deus. Paulo de Tarso nos diz, evoluir é tirar os olhos para que nós possamos enxergar a Deus. E é interessante que em uma das bem-aventuranças, Jesus diz isso, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, o mandamento é enxergar a Deus em todos, enxergar a Deus em tudo, enxergar a Deus nas dificuldades, enxergar a Deus em todos os momentos. E quanto mais a gente enxerga a Deus em nossas vidas, mais a gente está cumprindo esse primeiro mandamento. É interessante que Abraão, o primeiro dos hebreus, ele vai trazer o monoteísmo. Moisés começa pelo versículo Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, no princípio criou Deus os céus e a terra, pelo monoteísmo. Deus criou no princípio, então Deus está antes do princípio.
então ele é causa primária. Deus criou o princípio e todo o resto, o alfa e o ômega, então Deus é a inteligência suprema. Então Moisés traz no livro de Gênesis, no primeiro versículo, a lição do monoteísmo. Os 4 evangelhos começam com referências a no princípio ou referências direto a Abraão. Então, nós encontramos aqui referências diretas ao monoteísmo. E Kardec vai começar o livro dos Espíritos pela primeira pergunta com o monoteísmo, que é Deus, causa primária, inteligência suprema. Tudo isso se remetendo ao livro de Gênesis, ao primeiro mandamento. Então, nós vamos entender o monoteísmo não apenas como sendo a base da religiosidade do mundo, mas a base, os pilares que vão segurar o telhado, que esse telhado é a regeneração de cada um de nós, a regeneração da humanidade. Outra pergunta interessante é por que o primeiro mandamento começa com a palavra Anohi, eu sou o teu Deus, foi assim traduzido. Essa palavra é uma palavra que foi assimilada ao hebraico, mas não é uma palavra que Deus é esse que diz, depois de eu passar 430 anos de escravidão, de todos os meus passados em sofrimento, em morte, em trabalho, aprisionado, que Deus é esse que escreve a primeira palavra dos 10 mandamentos na língua dos egípcios antigos. Esse é o Deus que está dizendo aqui nesse momento. Eu não sou só o Deus do povo de Israel. Eu sou o Deus de toda a humanidade. Aqueles que vocês têm hoje como inimigos, eu amo tanto eles quanto amo a vocês. Esses mandamentos não são apenas para vocês, mas são para toda a humanidade. Eu sou o Deus de todos. Nós encontramos aqui o germen do perdão, o germen daquele Deus que ama e criou a todos nós e enxerga todos nós igualmente como seus filhos. Então, aqui tem um ponto fundamental desse primeiro mandamento. Infelizmente eu não estou vendo a reação de vocês, os comentários. Eu gosto sempre de saber se vocês estão entendendo, se está bacana, mas eu vou dar continuidade. Vamos para o segundo mandamento. Lo yelecha Elohim acherim al panai. Vocês não vão ter, você não vai ter deuses com D minúsculo. Elohim é aquilo que disse Jesus lá no Evangelho de João. Vós sois deuses, referência ao Salmo 83, onde diz, vós sois deuses e podeis fazer tudo aquilo que faço e muito mais. Jesus disse, uma referência a esse Salmo. Elohim, deuses, Elohá é singular, Elohim é plural. Deuses com D minúsculo, e colocar eles à minha face, na minha frente, à frente da minha face. Esse é o segundo. Não tenhas outros deuses diante de mim. Eu dei a minha tradução para vocês na explicação. Então a gente já pensa assim, isso é fácil. Esse daí eu sei. Esse tá bem fácil. Eu não posso pegar um pedaço de madeira e esculpir um deus, eu não posso fazer um deus de argila, eu não posso fazer um deus de ouro, um bezerro de ouro para adorar, eu não posso fazer isso. Tá bom. Isso é fácil mesmo. Agora, a questão é que nós elegemos muitos deuses, e nós os colocamos à frente de Deus. Que deuses são esses? Os deuses da imperfeição moral. Todas as vezes que eu não perdoo a um irmão de humanidade, eu estou colocando o meu orgulho à frente das leis divinas, à frente daquele primeiro mandamento que a gente leu. E eu estou me curvando ao meu orgulho, ao invés de adorar a Deus, Criador dos céus e da terra, com os seus mandamentos. Eu decido então me curvar ao meu orgulho. Todas as vezes que eu sou egoísta e decido que não vou amar o próximo como a mim mesmo, e não vou fazer o máximo que eu puder pela humanidade. Eu estou colocando o meu egoísmo ali, esculpido como um ídolo, na cara de Deus e falando assim, olha Deus, eu fecho meus olhos a você e agora eu sirvo a esse Deus, um D minúsculo que eu acabo de eleger. O meu egoísmo, o meu orgulho, as minhas imperfeições morais são eleitas como
deuses dentro de meu espírito durante a minha caminhada espiritual. Então é por isso que a gente encontra loiê, não terás. Não está escrito não tenha hoje. Está escrito no futuro. Você não vai ter esses ídolos. E por que está escrito no futuro não terás? Os grandes sábios diziam que quando o Messias chegasse, não mais teríamos nenhum tipo de deuses, não adoraríamos nenhuma imperfeição moral. Mas vocês vão me falar, mas o Messias já veio, Álvaro. Jesus já veio há mais de 2000 anos atrás. Tá bom, mas você aceitou ele? Você aceitou o reino dos céus, a mensagem do Cristo dentro do seu coração, a ponto de não mais adorar as suas imperfeições? O dia que nós aceitarmos individualmente, na terra do meu coração, não haverão mais ídolos à frente da face de Deus. E aqui a gente vai puxar uma passagem do Evangelho que ela ajuda a explicar e ajuda a entender esse segundo mandamento. A parábola do bom samaritano, todos nós conhecemos. O doutor da lei chega para Jesus e pergunta: o que devo eu fazer para conseguir uma posição futura, uma posição segura na vida futura? Jesus diz para ele: o que você entende? Ele fala, ele vai falar, você vai amar o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e vai amar o próximo como a ti mesmo. Jesus diz a ele assim: então vai e faz isso. Tá bom. O que significa amar a Deus de todo o coração? Significa que você vai ter anulado todas as paixões. Você vai ter... Eu não sei se eu estou... tinha parado. Você vai adorar de todo o seu coração. Você não vai eleger nenhuma paixão, nenhum ídolo ao seu coração. Isso é amar a Deus de todo o teu coração, como disse o doutor da lei a Jesus, e ele confirmou. E agora, o que será amará de todo o teu espírito? Vekol nafshecha. Nefesh é a alma, ou seja, o espírito encarnado, que nem traz para nós Kardec lá em Prolegômenos do Livro dos Espíritos. A alma é o espírito encarnado. Significa que eu vou amar esse mandamento, é para mim. Eu que estou encarnado nesse momento. Mesmo que te custe a sua alma, como os mártires do cristianismo primitivo, custou a alma deles e eles deram a alma, amaram de toda a sua alma. E de todas as suas forças, meoidecha. Meod, em hebraico, significa muito. De todos os teus muitos. O que é amar de todos os meus muitos? Amar de todos os meus muitos é amar com todas as minhas possibilidades do mundo físico, com todos os meus bens. Com todos os meus bens. Não significa distribuir, pode distribuir, mas não significa que você tem que distribuir os seus bens aos necessitados, mas que você tem que agir com seus bens com caridade. Quando você é um empresário, seja um empresário que serve a Deus com todos os seus muitos, sendo então responsável o suficiente, sendo um exemplo, sendo um educador de todos aqueles que estão à sua volta. Mas a minha fala é uma propriedade minha, o meu pensamento é uma propriedade minha, as minhas ações são propriedades minhas. Então, de todos os seus muitos, não só com os seus bens, que não são seus, esses são de Deus, eles são dados em calção para que nós cumpramos a sua vontade, mas que nós cumpramos com a nossa fala, com o nosso pensamento, com as nossas ações. Eu gosto de chamar pensamento, fala e ação como as 3 vestimentas da alma. E se nós assim fizermos, estaremos servindo a Deus com todos os seus muitos. Entendendo esse segundo mandamento, e essa passagem que traz a parábola do bom samaritano, a gente vai entender outra passagem que foi trazida por Paulo de Tarso, carta aos Coríntios, onde ele nos explica isso, que ele nos diz: mesmo que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda eu entregasse o meu corpo em martírio,
se eu não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. Se eu der todos os meus bens, mas eu ainda estiver adorando dentro do meu coração a um ídolo chamado orgulho, vaidade, e eu almejar outras coisas que não seja a pleno cumprimento da lei divina, nada disso tem o seu valor, nada disso se aproveitaria. Mesmo que eu for um mártir, se naquele momento eu não estiver fazendo isso, pelo cumprimento das leis divinas, por servir ao único Deus, Criador do céu e da terra, nada disso se aproveitaria. E logo depois, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo, que a gente vai entender o que diz Paulo de Tarso também, lá na carta aos Coríntios, quando ele diz, na continuação, o amor, ele é sofredor, ele é benigno, ele não é invejoso, ele não está com leviandade, ele não se soberbece, ele não se porta com indecência, ele não busca os seus interesses particulares, ele não se irrita, ele não suspeita o mal, ele não folga com a injustiça, mas ele folga com a verdade. Ele tudo crê, ele tudo sofre, ele tudo espera, ele tudo suporta, porque você está apenas amando a Deus, Criador dos céus e da terra. E você anulou todas as suas paixões humanas para cumprir a vontade do Pai Celestial. Aí você alcança esse nível de amor que é trazido na carta aos Coríntios por Paulo de Tarso. Mas o mais interessante é que isso que fala o doutor da lei poderia ter falado o homem mais simples de Israel. Porque pela lei judaica, você tem que pronunciar uma oração, uma prece 2 vezes por dia, na manhã e na noite. E nessa prece encontra-se essa passagem que foi descrita pelo doutor da lei. Dentro da mezuzá, do pergaminho, que está em todas as portas de todas as casas de todos os judeus, também encontra-se essa passagem. Então, isso significa que esse nível de amor, esse nível de servidão a Deus, ele não está ao alcance só do doutor da lei, mas ele está ao alcance de todos nós, até do homem mais simples. Mas o interessante é que depois dessa passagem, nós encontramos sendo descrito: e irás, marcás e marcarás entre teus olhos, em tua cabeça, em tuas mãos, em tua língua, em tua porta, como sinal. Ou seja, você vai marcar todos esses mandamentos em teus olhos, no teu braço. Se alguém já viu, os judeus rezam com uma caixinha que tem 4 pergaminhos, com os pergaminhos dentro, uma caixinha preta no braço. Digita Tefilim no Google, quem tiver aí, digita e vai achar, e vai encontrar. Mas Jesus vem trazer para nós uma explicação uma exemplificação muito maior e muito mais profunda do que simplesmente você andar com um pergaminho entre teus olhos, mas no seu martírio, na sua crucificação, ele marca na sua cabeça com a coroa de espinhos, demonstrando que ele foi o rei que serviu a toda a humanidade, a cada um de nós, e estará sempre servindo às leis de seu Pai e a cada um de seus irmãos, dos filhos de Deus. Ele marca na sua cabeça, mas ele marca nas suas mãos, nos seus braços, com o sinal do cravo, da cruz, quando ele deixa explícito que a servidão, que o amor, ele é sofredor. E ele deixa suas marcas de sacrifício, mas as suas mãos, seus braços estariam sempre abertos para cada um de nós que procurássemos ou que viemos a procurar a ele. Ele marca na sua língua quando ele diz: Senhor, perdoai, eles não sabem o que fazem. E ele marca no umbral da porta de sua casa, quando ele acolhe a todos aqueles que venham cansados, que tenham sede de água do Evangelho e que tenham fome em seus espíritos, ele recebe a todos, sem perguntar: de onde é que você vem? O que foi que você fez? Para onde é que você ia? Apenas as suas portas estão marcadas para receberem todos os filhos de Deus. Esse é o segundo mandamento. O terceiro mandamento: Lotisai Tashem Adonai Elohecha. Não use o nome de Deus em vão. E Deus não vai permitir que aquele que usa o nome de Deus em vão, que ele passe impune. Esse mandamento é bom. Esse é interessante. Então,
Nível simples de interpretação. Vamos para o primeiro nível de interpretação. Eu não posso jurar, eu não posso usar o nome de Deus em vão. Então, o que é um juramento em vão? Eu não posso jurar, por exemplo, trazer aqui a minha bicicleta, mostrar para vocês e falar, essa bicicleta voa. Obviamente, ela não voa. Não, mas eu juro. Eu não posso jurar por isso. Mas eu não posso jurar também por uma coisa que é óbvia. O sol vai nascer amanhã. Eu juro para vocês. Eu não posso fazer isso. Eu não posso jurar contra uma lei de Deus. Eu juro que eu não vou te perdoar. Eu nunca vou te perdoar. Você não pode jurar contra uma lei de Deus. Você está jurando contra Deus. Você não pode jurar por uma coisa que não está ao seu alcance. Ó, eu juro que vai chover lá no interior do Rio Grande do Norte, na cidade tal, às 15h30 do dia tal. Você não pode jurar isso. E é interessante que o povo judeu não se utiliza do nome de Deus, por exemplo, como eu estou falando, Adonai, Elohim, são nomes de Deus. Eu não posso me utilizar disso em vão. O povo de Israel não fala. Eu falo porque eu sou espírita, tenho essa minha tradição, mas hoje eu tenho uma outra compreensão. Mas é interessante a gente olhar que nem no dia a dia a gente não costuma falar. A gente só fala quando está rezando, quando está se utilizando de um momento litúrgico. Aí a gente pode falar o nome de Deus em vão. E em Israel, quando eu vivi lá, eu me lembro que a gente tinha o costume, eu era ortodoxo, morei no bairro mais religioso, lá de Jerusalém, talvez um dos mais religiosos do mundo, e lá a gente tinha o costume de falar Bli Neder, sem promessa. Então eu falava assim, te encontro amanhã às 7 horas da manhã, Bli Neder, sem promessa. Eu não posso te prometer, porque se eu prometer, eu posso não ter certeza disso. Então a gente brincava muito. Às vezes meu irmão falava assim, a gente chegava tarde, tinha que acordar às 5 horas da manhã para rezar. Aí meu irmão falava assim, amanhã você vai para a reza? Eu olhava para ele e falava, Bli Neder, tipo, não. Só não quero te falar que não, mas eu não vou te jurar. Mas a gente encontra aqui outros tipos de juramento. Qual tipo de juramento? De promessa? Com o nome de Deus. Deus fez promessas ao homem. A Abraão, farei de ti muitas nações e todas as nações do mundo serão abençoadas por ti. Tanto que Mateus começa lá o livro, o seu evangelho, versículo 1. Jesus Cristo, filho de Abraão. Primeiro versículo, filho de Davi. Primeiro versículo do evangelho de Mateus, mostrando que as bênçãos para todo mundo estavam sendo cumpridas através do evangelho do Cristo. Então, nós encontramos outra promessa, 4 vezes no livro de Gênesis, mais especificamente. Qual? A terra prometida. Agora, se toda a promessa de Deus é eterna, não tem sentido Deus dar algo que não seja eterno, porque sua inteligência é suprema, ele está além do tempo e do espaço. Será que tem sentido jurar ao povo judeu que vai ter um pedacinho de terra lá na Ásia Menor, lá no Oriente Médio, um pedacinho de terra? Será que essa é a promessa de Deus? Eu respeito o direito de todas as nações e morei em Israel e sou muito grato àquele país e tenho um orgulho muito grande. Mas, por Israel. Mas será que a promessa aqui, falando espiritualmente, é circunscrita a um pedaço de terra? Não. Por quê? Se vem de Deus, tem que ser eterno. Então, qual é a terra prometida? Não só para o povo judeu, mas para todos os filhos de Abraão. É a perfeita depuração do espírito. O estado de felicidade plena. Isso todos nós estamos a caminho da luz. Estamos no caminho de alcançar isso. E aonde eu posso ter certeza disso? No livro Paulo Estevão, Gamaliel, ele vai dizer a Saulo que a terra prometida não está circunscrita a um pedaço de terra no plano físico, mas é um estado de espírito. Está lá na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então essa é a promessa que foi feita a Abraão. Abba, pai. Povo, pai de todos os povos. Então aqui nós encontramos a promessa de Deus sendo cumprida para cada um de nós, que temos a eternidade para alcançar a plena depuração. Mas depois a gente encontra lá, Deus não vai absolver ninguém que use o nome de Deus em vão. Será que Deus não iria perdoar? Que Deus é esse que é suprema bondade, suprema justiça? Então o que a gente pode entender
por isso, a gente pode entender que existe um agravante, muito grande quando a gente se usa do nome de Deus em vão, mediante a uma circunstância. Qual? Tendo reconhecimento sobre as leis divinas. Profeta Jeremias, capítulo 23, ele vai dizer: ai dos pastores, dos líderes, que destroem e dispersam as minhas ovelhas. Porque esses líderes, esses pastores, não pastor da igreja evangélica, mas os líderes religiosos do povo, todos os líderes religiosos, a gente não tem nenhum sacerdote, mas nós temos pessoas à frente do movimento espírita. Nós temos os padres, nós temos os rabinos, os sheiks, nós temos pessoas que têm grande conhecimento e não ocupam esses cargos, mas elas causam impacto e influência na sua convivência. Esses, ai deles, quando eles se usam do nome de Deus em vão. E nós vamos ver aqui o profeta Ezequiel: as minhas ovelhas foram entregues à rapina, aos animais, às feras do campo, por falta de pastores, porque os pastores apacentaram a si mesmo, não serviram a Deus, serviram ao seu egoísmo, ao seu orgulho, às suas imperfeições morais. Esses espíritos que têm o conhecimento da lei divina, eles possuem um grande agravante. Então aqui, numa linguagem simbólica, é dito: ai desses que conhecem as leis divinas. A pergunta 642 do Livro dos Espíritos, ela foi escrita, conta lá no livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, conta pra gente que Kardec, ele dormiu, entrou em desdobramento, encontrou Martinho Lutero. Martinho Lutero diz para ele que levaria ele para ajudar nas pesquisas dele sobre a felicidade no mundo. E ele leva ele ao lugar mais trevoso do plano espiritual. Quando ele chega lá, ele vê aqueles espíritos em muito sofrimento. Ele pergunta para Martinho Lutero: quem são esses espíritos? São aqueles que crucificaram Jesus? Ele diz: não. Aqueles lá não tinham conhecimento das leis divinas, das leis de Deus. Então quem são esses? São os grandes déspotas da humanidade, Átila, Calígula e outros? Ele: não, esses aí não conheciam as leis de Deus. Mas então quem são esses? Esses são aqueles que, conhecendo as leis divinas, permanecem por muitos séculos, às vezes sem reencarnar. Então Kardec acorda e escreve a pergunta 642 do Livro dos Espíritos. É suficiente que o homem se abstenha do mal para conquistar a redenção espiritual? Estou colocando bem nas minhas palavras. Ele não. Todo aquele, ele é responsável por todo o bem que deixou de fazer. Então você conhece as leis divinas, você tem a obrigação de fazer o seu máximo. Por quê? Por que isso? Porque está escrito lá no livro de Gênesis, outra interpretação para nós de como eu posso levar o nome de Deus em vão. Como eu poderia levar a outra forma? Livro de Gênesis, está escrito lá: Vaiomer Elohim Ehior, Deus disse haja luz, e Deus disse seja separadas as águas de cima das águas de baixo, e Deus disse 9 vezes, Deus diz, mas Deus tem boca? Não. Então é simbolismo. Que simbolismo é esse? Quando Deus vai criar o homem. No capítulo 2, ele fala assim: Deus formou do pó da terra o homem e soprou em suas narinas um sopro de vida. Deus sopra, não mais fala. Ou seja, todo o universo, toda a matéria, ela é constituída no simbolismo de palavras, de falar. Eu estou falando há 1 hora já, está fazendo 1 hora agora. Já tem gente que está dormindo. E posso falar mais 2 se precisar. E a gente consegue falar, mas se vocês falarem: Álvaro, só para ir 1 minuto. Vai ter gente que vai rir, porque eu vou desmaiar aqui. Vai acontecer um monte de coisa engraçada. Alguns vão ficar preocupados. Mas eu não consigo soprar. Então, num simbolismo de aplicação de força. E quando Deus coloca o seu sopro, ele coloca o que está dentro dele. O que está dentro de Deus, a sua essência, os seus atributos, eles são colocados em estado de germen em cada um de nós. É o que a gente chama de centelha divina. Espírito com E maiúsculo, princípio inteligente individualizado. Esse é o simbolismo da criação dos nossos espíritos. Nesse momento, cada um de nós podemos dizer que nós estamos levando o nome de Deus dentro de nós.
nós estamos levando um pouquinho de Deus dentro de nós. E aquelas 3 vestimentas da alma, pensamento, fala e ação, dizem o quanto eu levo em vão o nome de Deus no meu dia a dia. Talvez eu esteja levando dentro da minha casa, talvez eu esteja levando na rua, talvez eu esteja honrando esse nome de Deus, a presença de Deus que habita em cada um de nós. Lá nós falamos, vós sois deuses, porque cada um de nós, independente de quem seja, possui essa centelha divina dentro de si. Possui um pedacinho de Deus, vamos assim dizer, dentro de si. Mas será que eu já fiz algum juramento? Eu posso dizer assim, eu já jurei em algum momento para Deus, por Deus. Eu vou trazer aqui 4 situações que eu posso ter jurado ou que eu vou jurar. A primeira situação, que simbolicamente, filosofia para a gente pensar sobre ter jurado a Deus, sobre honrar, levar esse nome de Deus, não levar ele em vão. Quando a minha consciência ela é desperta, nesse sopro de vida, onde eu deixo de ser princípio inteligente para me tornar princípio inteligente individualizado. Penso, logo existo. Ou seja, eu tenho a minha consciência, eu tenho o meu eu. Eu começo uma nova jornada. Qual? Desenvolvimento intelectual e moral. Naquele momento, eu fiz um juramento para Deus. Deus, se manifeste em mim, em minha consciência, onde estão escritas as leis divinas, 621 do Livro dos Espíritos, salvo engano, 621, onde estão escritas as leis divinas, na consciência, eu fiz um juramento que eu vou te seguir, viu, Deus? Quando a minha consciência apontar ao nível que eu posso cumprir a minha vicissitude, eu vou te seguir. Esse é um juramento que eu fiz para Deus. Qual o outro juramento? A humanidade toda jurou lá no Monte Sinai. Nascer venishma, faremos e ouviremos. Toda a humanidade, ela faz um juramento que então cumpriria os mandamentos, esse novo momento que é edificado no psiquismo da humanidade, lá na primeira revelação. Com o Cristo, nós juramos mais uma vez, nós vamos cumprir. Não significa se converter ao cristianismo, mas se converter ao cristianismo no sentido de uma religião cristã, mas assim no sentido de cumprir o que traz Jesus em seus exemplos. Então, ali eu faço outro juramento. Na terceira revelação, a gente jura mais um momento, mais uma vez, que nós cumpriríamos essas revelações dadas por Deus. Outro juramento, está lá na Revista Espírita, de 1868, Kardec traz um parágrafo lá, onde ele faz uma referência ao capítulo 3 do Talmud, um livro do povo judeu, Maseret Nedarim. Está lá, salvo engano, novembro, 1868. Está escrito uma referência a esse livro. O que está escrito nesse livro? Que todos nós fazemos um juramento antes de reencarnar. 40 dias antes de reencarnar, ou seja, 40, um período, nós fazemos um juramento. Qual? Nós vamos planejamento reencarnatório, é isso que está sendo dito aqui. Nós vamos cumprir todos esses requisitos. Pergunta 252 do Livro dos Espíritos. Escolhe o espírito, o gênero da prova? Sim, ele escolhe o gênero da prova que ele vai passar. E lá a gente jura antes de reencarnar, eu vou conseguir. Essa vez não tem desculpa. Eu vou cumprir com tudo isso daqui. E eu vou pedir para outros espíritos virem aqui e assinarem, chancelarem que eu tenho a condição de cumprir isso. Aí a gente chega no nosso mar vermelho. O que eu fiz? Por que momento eu fui escolher essa prova? Nesse momento a gente jurou que a gente ia passar por ela e já acho que a gente até jurou que ia passar sem reclamar. E a gente aqui coloca todo esse compromisso, esse juramento para com Deus a gente balança ele quando a gente estremece diante das provas. Quarto juramento. Nascer venishma, eu falei que a gente jurou lá no pé do Monte Sinai. Faremos e ouviremos. É aquilo que diz Paulo de Tarso quando ele encontra Jesus à porta
na estrada de Damasco, o que ele diz? Senhor, o que queres que eu faça? Primeiro, eu me comprometo a fazer. Depois eu ouço o que você tem para me dizer. Quando eu me comprometo com a minha regeneração íntima, com a minha regeneração, com o novo eu, quando eu me comprometo em deixar o velho homem para trás, eu faço um juramento para Deus, para que Ele me dê todas as forças, através dos espíritos amigos, para que eles possam me intuir, para que eles possam me ajudar, para que nesse momento eu tenha as forças para deixar o meu Egito, o meu velho homem para trás e que eu possa caminhar para o meu deserto e para a minha terra prometida individual, que eu possa caminhar com forças e com coragem. Esse é o terceiro mandamento. Quarto mandamento. Eu queria ver se tem alguém acordado, mas não consigo ver, acho que está todo mundo dormindo. Mas eu vou continuar. Tem os espíritos aqui em casa. Então, quarto mandamento. Zahor et Yom HaShabbat lekadesheu. Lembra-te do dia do Shabat para mantê-lo sagrado. Será que o Shabat, o sétimo dia, Shabat é o sétimo dia? Que às vezes a gente até esquece que está lá nos 10 mandamentos esse. Será que ele é um dia santo, consagrado? Vamos ver lá. O espírito Mardoqueu perguntou na Revista Espírita de 1861. O sábado é um dia consagrado? Sim. Perguntaram para o Mardoqueu, desculpa. E ele responde, sim. O sábado é um dia consagrado à prece, ao repouso, e é o emblema da felicidade eterna, que aspiram todos os espíritos depois que eles tiverem se aperfeiçoado pelo trabalho das reencarnações e que depois que eles estejam livres, que nós estejamos livres das nossas impurezas humanas, do coração humano. Então olha o que está nos dizendo. Opa, esse sábado é sagrado. Mas não tem várias passagens lá sobre Jesus, as curas no Shabat, no sábado? E Jesus não está questionando isso? Então vamos entender o que é que está. Vamos tirar esse espírito da letra. E se vocês quiserem depois, o grupo de NEP, a gente pode fazer um seminário só sobre essas curas no sábado, que é bem legal. Estou terminando esse seminário longo também, mas bem legal, onde a gente explora todas essas passagens. Então, por que o Shabat, o sábado, está aqui nos 10 mandamentos? Descanso no sétimo dia, está aqui nesses 10 mandamentos. Por quê? Porque é a primeira lei universal para o nosso mundo. Por que universal para o nosso mundo? Porque ela abrange o reino hominal, animal, vegetal e mineral. Por quê? Lá está escrito assim, você não vai trabalhar no sétimo dia. Mas teu escravo, aquele que não tinha direito na antiguidade, aquele também não vai trabalhar. O seu empregado, primeira lei trabalhista da humanidade é essa. Ele também não vai trabalhar, seu filho não vai trabalhar. Os animais, por que os animais? Porque está escrito lá, os seus animais também não vão trabalhar. E não só a primeira lei contra os maus tratos aos animais, mas é a primeira lei pelos bons tratos aos animais. Porque antes de se alimentar, você tem obrigação, por essa lei, de alimentar os seus animais primeiro. Reino vegetal, por que, Álvaro? Porque você não pode colher, porque você não pode plantar, porque você não pode cortar uma árvore. Então, a primeira lei ambiental, porque 52 semanas, 52 dias do ano, você tem uma lei ambiental aqui, que você não pode destruir a natureza. E mineral, por quê? Shanat Shemitah. Ano sabático, no sétimo ano, você tem que deixar a terra descansar. Você só pode dar os cuidados para você não perder o seu pomar. Cuidado assim, dar uma paradinha nas árvores do seu pomar, mas você não pode plantar nada, você não pode mexer, tirar o que é da terra. Plantio direto hoje a gente conhece as técnicas de agricultura, mas essa é uma lei que trazia os cuidados ao mineral. Então eu falei, é uma lei universal para nós. Por quê? Ao nosso nível. Por quê? Porque só tem um reino acima desse que nunca cessou de trabalhar. Eu e meu Pai jamais cessamos de trabalhar. Jesus disse, para os anjos, para os espíritos puros, para os espíritos crísticos, aí o trabalho é constante. Aí essa lei já não tem mais o seu sentido. Mas muito mais do que isso.
Os valores trazidos no Shabat. Quais são os valores trazidos no Shabat? Na minha casa, na casa dos meus pais, quando a gente eles celebram, quando eu celebrava com eles o Shabat, a gente se sentava à mesa e meu pai tinha o hábito de jogar o pão. Imagina você, uma visita, indo comer na casa de alguém e a pessoa, em vez de pegar um pedacinho de pão e te dar na mão, ele pega e joga que nem assim, quando alguém te pede a chave e a pessoa está lá, me dá a chave, e você joga assim, e você vai perguntar, o que você está me jogando esse pão? Com certeza você vai achar estranho. E você vai perguntar, né? É tudo feito dando risada, então você fica bem à vontade para perguntar. E aí meu pai, ele costumava dizer, e essa é uma tradição do povo judeu, qual? No dia do Shabat, a gente não dá esmolas. A gente compartilha o que a gente tem de melhor. A gente compartilha, por isso a gente joga, porque esmola, no dia a dia, a gente dá na mão da pessoa. E às vezes até com um tom de orgulho para se livrar daquela pessoa. Nesse dia, não. Nesse dia, você chama a pessoa para se sentar à sua mesa, coloca ela dentro da sua casa. E aqui a mesa tem um contexto bem interessante. Qual o contexto da mesa? É o contexto trazido lá na passagem de Gênesis com Melquisedeque. Melquisedeque, rei da justiça. Que Abraão chega e pergunta para ele na cidade de Salém, que é Jerusalém. Ir, cidade, Shalaim, da paz. Salém é paz. Então a gente encontra aqui nessa passagem Melquisedeque falando para Abraão, sabe como você serve a esse Deus único? Está escrito que ele era sacerdote do Deus único. Isso vai ser repetido lá por Paulo na carta aos Hebreus, que Jesus era sacerdote. Mas que sacerdote? Desse, como Melquisedeque, acima desse, de Melquisedeque. E lá então, ele vai dizer, eu sou, sabe como você serve a esse Deus? Você coloca pão, você coloca vinho, você bota fogo nisso. Esse é para Deus, depois vocês comem. Ou seja, não é um Deus rei que fica punindo, que isso a gente construiu na Idade Média, na Idade das Trevas. Esse é um rei que se senta à sua mesa e compartilha com você. Nesse dia, Deus está mais próximo, a gente fala de Deus, a gente conversa sobre Deus, e esse espírito Mardoqueu, ele vai dizer que representa a era da regeneração, porque na era da regeneração, a gente vai enxergar toda a humanidade como irmãos. A gente vai compartilhar tudo que a gente tiver. E a gente vai ter Deus junto conosco todos os instantes. Então ele vem falar aqui, esse é o 7º dia. E agora, para a gente encerrando já, acho que hoje só vai dar tempo de fazer esses 4 mandamentos, mas não tem problema, a gente faz os próximos 6 no nosso próximo encontro. A pergunta 682 do Livro dos Espíritos. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha o repouso, ele é uma lei da natureza? E os espíritos respondem, sim, sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também para dar liberdade e inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Agora eu vou encerrar, porque eu vi que tem alguém acordado, eu achei que estava todo mundo dormindo. Brincadeira. E eu vou encerrar, então, e eu agradeço a oportunidade com esse 4º mandamento. E na nossa próximo encontro, próxima oportunidade, a gente termina os outros 6, vai ser mais rápido, porque eu fiz uma introdução mais demorada. Gratidão a todos vocês, viu? Seu áudio não está funcionando, tem que acionar o seu áudio. Boa noite. Houve uma falha técnica aqui, Álvaro. É que no chat. Ainda não está funcionando. Está mudo. E agora? Já sei. Se ficar mudo, eu vou falar o que mandamento. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo agora? Peraí, tem alguma coisa aqui. Não tá ouvindo. Não, eu sei. É o microfone que tava meio ruim. Eu acho que foi alguma coisa. E agora? Aqui na... Agora, tá bom? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Tá ouvindo ou não? Tá ouvindo?
Não. Não estou ouvindo. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Alô? Tiaguinho, Eu não sei se... ele vai voltar. Tá ouvindo agora? Alô, tá ouvindo? Fala de novo. Não. Oi, tá ouvindo? Eu acho que é alguma... Tá ouvindo? Tem que Eu tô te clicar aqui ouvindo. Não sei. Não é no... Eu tô te ouvindo. Alguma configuraçãozinha. Bom, eu tô te ouvindo. Por aqui tá tudo ok. Não, peraí. Calma, eu vou falar, eu não sei. Eu vou falar pausadamente. Eu não sei, porque... Mas não se preocupa, só tava você acordado. O resto tava dormindo. Não, deixa eu só explicar. Houve uma falha aqui. Eu vou falar porque vai ficar registrado no vídeo. Todos nós estamos ouvindo. Você apertou alguma coisa, só eu porque não está lhe ouvindo. É ele que apertou. Agradecemos a Deus pela oportunidade. Aperta aí também. Mais uma vez. Desta vez, tão distantes em quilômetros, mas nos aproximando de Ti e nos aproximando uns aos outros. Pedimos a Deus que dê forças a cada um de nós para prosseguirmos a caminhada, no entendimento, na prática, na assimilação de Teus mandamentos, na compreensão do Evangelho do Cristo, e que assim possamos nos regenerar individualmente e que possamos todos nos tornar discípulos, apóstolos de Teu Evangelho, semeando Tuas palavras por onde quer que passemos, por onde quer que estejamos e por todas as situações. Pedimos, Senhor, o auxílio a todos aqueles que choram porque talvez não tenham hospitais, que choram na partida de seus entes queridos, sem nem mesmo prestar o último momento de homenagem, o último momento junto ao corpo físico. Pedimos por aqueles que estão nas ruas e não mais encontram os transeuntes e as mãos caridosas, como talvez encontraram no passado. Pedimos por todos aqueles que se encontram nos leitos de hospitais, UTI, nesse momento, onde a dificuldade, a vicissitude apanha toda a humanidade, para que possamos compreender-nos todos em nossas fraquezas, em nossas dificuldades, mas todos fortificados por podermos nos aproximar com os nossos corações, com os nossos propósitos, de buscarmos todos o mesmo objetivo. Quem sabe, possamos sair todos buscando a Ti, buscando compreender-te, buscando enxergar a Ti por todos os lugares, em todos os irmãos, a todos os momentos. Muita paz a todos e uma ótima noite. Peraí, só um dia. O pessoal está me ouvindo, embora você talvez não esteja. A gente só quer divulgar que amanhã, às 16 horas, no Facebook, a gente está com... A gente está ouvindo, Denise Lima. Não está dando para ouvir. Certo. Eu estou falando, o pessoal está ouvindo. Aí amanhã, às 16 horas, no Facebook do Reviver, mensagem de Denise Lino, com a palestra sobre o sermão das Bem-aventuranças. Capítulo
3 e 4. Versículo 3 e 4, capítulo 5 de Mateus. Aí temos o Álvaro, de hoje a 8 dias, às 19h30, com a segunda parte, né, dos 10 mandamentos. Bem como no dia 9 de maio, a presença também de Álvaro, na palestra às 16 horas, no Facebook do Reviver. Então, agradecemos a Álvaro o carinho, a atenção. Obrigado por tudo. Acho que a gente está com um problema no áudio. Mas fica com o coração para você. E lembrando, todo mundo ouviu. De todos aqueles que organizaram a oportunidade de estarmos juntos aqui. E eu agradeço pessoalmente pelo convite e pela oportunidade. Obrigadão, Álvaro. Tá paz. Agora você tem que encerrar. Tem um lugar que aperta aí que encerra. Já, encerrei.